Olá, boa noite, boa noite. Mais uma live, ó, que legal. Nossa convidada Florivana já chegou aqui, é bom que o povo tá chegando. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos aqui. Oh, olá, Balmiro, chegando. Boa noite. Nossa convidada já está aqui, Florivana Luquero, seja muito bem-vinda. Opa! Obrigada, Lu. Oi, doutora Ivana, você me ouve bem? Ouço, eu não estou me vendo, estou te É, vendo. sua, a sua imagem caiu aqui para mim também. Você quer tentar sair, entrar de novo? Às vezes funciona. Ah, pronto, voltou aqui, mas tá oscilando. Esses Eu vou novos sair, tempos. eu vou Isso, sair. e entra de Tá. novo, tá ótimo. A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai estar aqui com a Ivana Lucchesi, que é procuradora do Estado da Bahia. Vamos estar falando sobre a implementação do Miroski no Estado da Bahia, a experiência dela e um pouco da visão da Procuradoria do Estado, né, Geral do Estado, sobre a implementação do Miroski, sobre essa experiência do Estado da Bahia, com foco, dentre outros temas. Tá? Então, a Ivana já está online. Ela chegou aqui, mas aí teve um probleminha de conexão, preferimos que ela saísse, está voltando já está aqui, vamos lá. Já chegando aqui. Então, um abraço a todo mundo que está chegando. Mariana Sonsim, querida, um beijo para você. Nailton Casubá, grande parceiro, e todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Doutora Ivana, me ouve, então? Ouço, agora eu não estou me vendo. Nossa, estamos instáveis aí na nossa conexão. Mas aqui eu consigo te ver, tá? Perdi agora o vídeo. Quem está aí vendo a gente, vocês que estão aí, estão conseguindo ver a doutora Ivana? Está instável, aparece, some, pelo que eu entendi. Aqui a internet está boa, o sinal está bom. Voltou aí, agora estou te vendo bem, tá? Olha, Legal, vamos começando então. Então, essa é mais uma live Oscar, que legal. Toda terça-feira, 18 horas, a gente está aqui com temas relacionados à atuação das organizações da sociedade civil ou das organizações do terceiro setor e com grandes nomes, gente com expertise no tema para trazer aqui aspectos relevantes para as organizações. Hoje, a doutora Ivana Lucchesi, que é procuradora do Estado da Bahia, e a gente vai falar sobre a experiência do Estado da Bahia com a implementação do Miroski. Ivana, primeiro te agradecer por ter aceitado aqui o nosso convite. Já há algum tempo a gente vem aí dialogando sobre a experiência do Miroski aqui na Bahia, em outros espaços, e fico feliz que você tenha podido vir aqui, você deu um espacinho na sua agenda, sei que tudo é corrido, mas que uhum. bom que você pôde estar aqui com a gente, tá? Agradeço de coração. E queria começar já com a nossa tradição aqui. Eu geralmente não apresento nossos convidados, eu deixo que os convidados ou convidadas se apresentem, porque aí elas podem destacar a sua trajetória, aquilo que estão fazendo agora, enfim, a bola é contigo aí, você se apresenta para o nosso público. Oi, Lucas, obrigada. Eu queria, de antemão, assim, agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar sobre o Miroski. É um presente, uma honra para mim. Eu sei do trabalho que você faz, da sua dedicação, do seu compromisso com essa pauta. E eu acho muito importante que a gente continue falando cada vez mais do Miroski. Bom, eu trabalho na Procuradoria do Estado, no núcleo de parcerias, então trabalho diretamente com as parcerias, com as organizações da sociedade civil, orientando a administração pública, dialogo bastante também com entidades, com representantes, órgãos de controle interno e externo. Então já são aí, no âmbito de parcerias, 8 anos de caminhada. Enfim, é um prazer estar aqui e eu estou à disposição para colaborar com o que eu puder, tirar dúvidas. Eu acho que a implementação do Miroski aqui no Estado, a avaliação é extremamente positiva, porque desde o início, desde quando foi constituído o grupo de trabalho,
para avaliar, né, os impactos da lei, para verificar qual seria o instrumento legal, adequado para a implementação no Estado. Sempre houve muito diálogo com as entidades, com os órgãos da administração, o Tribunal de Contas do Estado participou também dessa discussão, então sempre foi uma construção coletiva, houve um processo assim muito democrático. E quando foi constituído o grupo de trabalho, em 2015, a lei, digamos assim, mesmo entrando em vigor em 2016 e 2017 para o município, né, em 2017 para o município, a gente, desde o início, mergulhamos, procuramos conhecer a lei, o que é que faríamos no Estado. Então, sempre foi um processo de muita construção. E eu me lembro quando a gente fez a opção pelo decreto do Estado da Bahia, ao invés de uma lei do Mirosca, uma lei baiana, pensamos no decreto porque seria algo mais simples, seria mais objetivo, teria a possibilidade, a gente não tem aquele processo legislativo que uma lei exige, e a gente estava também num ambiente ainda de experimentação, né? A lei tinha acabado de ser publicada, então realmente seria muito arriscado a gente de pronto já construir uma lei, pensar numa lei, e eu acho que o decreto acabou sendo de fato a melhor opção, tanto é que a maioria dos estados e municípios também fez essa opção, e eu acho que foi uma escolha acertada, e foi muito bom. Eu me lembro das reuniões de trabalho desse grupo, a gente assim, discutir a própria redação do decreto. Então, não foi simplesmente discutir a matéria, discutir determinados assuntos. A própria redação do dispositivo, ela foi discutida. E isso foi muito importante, muito rico e muito interessante. Enfim, e a gente vive hoje, sabe, Lucas, um desafio muito grande. O decreto do Estado da Bahia, o decreto 17.091 de 2016, ele é um decreto bem enxuto, porque a lei já é muito extensa, e vivemos hoje assim um desafio. Já as parcerias foram celebradas há muito tempo, várias parcerias já estão assim na fase de prestação de contas, já tem parcerias com o terceiro setor sendo apreciadas pelo Tribunal de Contas, então a gente já está assim pegando a prestação de contas e julgamento de contas daquelas parcerias primeiras que foram celebradas quando a gente ainda nem sonhava, por exemplo, em ter instruções normativas. Então, é um caminho aí de muito aprendizado, né? São mais de 3 anos aí. Eu acho que a gente hoje já tem condição de fazer uma avaliação, o que é que a gente precisa melhorar, quais são os desafios, as dificuldades. Então, é muito interessante esse processo que a Bahia passou. E o Confoco, né, que é super atuante, tem um espaço de diálogo fantástico. A Procuradoria, para quem não sabe, ela faz o assessoramento jurídico do Confoco. Então, embora nós não estejamos em todas as reuniões, a gente responde a consultas. Quando há necessidade, a gente se faz presente. Então, é um processo de diálogo muito importante. Muito bacana, Ivana. Você já trouxe aí adiantou aí um pouco alguns dos elementos que a gente vai, de repente, tratar um pouco mais aqui na nossa conversa. Um deles que eu queria trazer, acho que é esclarecer para o pessoal que ouve aqui no estado da Bahia uma Constituição muito democrática mesmo, uma participação da sociedade civil muito intensa, né? Não foi algo que o governo baixou o decreto e pronto, houve uma construção, um GT, você já trouxe um pouco isso, você participou desse grupo de trabalho, né, de diálogo com a sociedade civil, colocou um pouco dessa experiência aqui também, e a partir daí foi construído um decreto, né, uma opção política, como você trouxe, por não construir uma lei, até para que você tivesse mais flexibilidade para experimentar o Mirosc, naquele momento, né, era um momento de implementação ainda. A Morgana está aqui trazendo também a experiência, a Morgana, que é do Tribunal de Contas aqui, que o apoio das universidades foi importante também, e acredito que pode ajudar mais, com certeza, né? Sem dúvida. O Tribunal de Contas também é de se reconhecer, e todos nós precisamos avançar nessa construção. Eu acho que a Ivana traz um pouco disso. Queria agradecer, então, a Morgana também por estar aqui nessa audiência com a gente. Quem sabe a gente também marca uma conversa aí no futuro sobre o papel
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia nessa construção toda, mas queria que você trouxesse um pouco o resgate ainda dessa construção e alguns pontos que foram mais, digamos, peculiarmente tratados naquele momento, né? Que houveram as divergências e tal, um pouco nesse resgate histórico ainda. Porque o que acontece? Havia uma preocupação muito grande com a questão da prestação de contas, por exemplo, né, Lucas, que foi um ponto muito sensível, digamos assim, porque a interpretação que sempre se deu desde quando a lei foi publicada era de que realmente e essa interpretação que eu considero adequada e pertinente, considerando todos os princípios e fundamentos que regem essas parcerias, é a questão da priorização do controle de resultados. Né? A gente sai do foco do controle de meio e vai para o controle de resultados, sem tanto apego, digamos assim, a questões financeiras, e focando realmente no que interessa, que é a questão dos resultados e do impacto que aquela parceria tem para a sociedade civil, para a comunidade em geral. Então, esse foi um ponto sensível. E a lei sempre foi muito clara nesse sentido, a ponto de dizer que somente deveria ser apresentado o relatório financeiro se houvesse algum indício de irregularidade na parceria, ou se não tivesse sido apresentada a prestação de contas, aí sim se apresentaria um relatório financeiro, para verificar o que foi que aconteceu, para que aquela parceria não tivesse sucesso, não tivesse eficiência. E lembro que naquela oportunidade, naquele momento que, de certa forma, a gente ainda não tinha a prática do Miroski, as primeiras parcerias ainda seriam celebradas, a gente achou que seria, assim, dar um passo muito grande em admitir de pronto essa interpretação. Então, nós optamos no decreto por fazer um meio termo. Então, estabelecemos um teto de valor das parcerias de R$250 mil, e naquelas parcerias até R$250 mil, a gente realmente seguiria a interpretação que a gente considerou adequada para a Lei 3.019, somente analisando o aspecto financeiro, se realmente não houvesse cumprimento do objeto, houvesse indício de irregularidade, e naquelas parcerias acima de 250 mil, se faria realmente uma análise de todos os aspectos, né, tanto os resultados como os aspectos financeiros. E sendo que a gente tem que pensar que a maioria das parcerias estão realmente dentro desse padrão até 250 mil reais. É o que a gente tem no estado, a maioria está dentro desse padrão. Mas isso é muito polêmico, sabe, Lucas? Porque houve quem não assim, aceitasse essa orientação, o decreto como saiu dessa forma. Existem decretos em outros estados que sequer exigem a apresentação do relatório financeiro, e no caso do estado da Bahia, esse relatório deve ser apresentado, certo? Então, eu sempre digo que é uma questão muito sensível. E, ao mesmo tempo, eu entendo a preocupação dos dois lados, tanto das entidades, porque elas têm interesse em apresentar uma prestação de contas adequada. A sociedade civil quer ser orientada e quer entender o porquê que determinado documento é exigido, por que eu preciso apresentar aquele documento, será que realmente é necessário? E, ao mesmo tempo as secretarias, os representantes da administração, se veem obrigados também a fazer cobranças, a determinadas exigências por conta dos órgãos de controle, especialmente os órgãos de controle externo. Então, é uma situação difícil mesmo. E já antecipando um pouco, já que a gente está falando, pegou nesse aspecto da prestação de contas, existe uma resolução do Tribunal de Contas que trata do Miroski, uma resolução específica, né? E essa resolução, ela foi, de alguma forma, avançou em relação ao decreto, trazendo até exigências que normalmente são aplicadas para convênios e não para parcerias com as OSCs no âmbito do Miroski. Então, a gente aí está com esse diálogo, retomando esse diálogo com o Tribunal de Contas, porque isso gera uma insegurança jurídica para quem está aplicando a legislação, tanto para a sociedade civil como para a administração pública. É uma insegurança jurídica geral e a gente realmente precisa construir um diálogo e estabelecer essa confiança, para que a gente possa realmente ver o Miroski implementado verdadeiramente.
Sim, eu queria destacar nesse ponto, sem querer também criar um ponto de polêmica, mas a Resolução Uhum. 107 do Tribunal de E, Contas do Estado da Bahia, ela de fato traz elementos que são contestáveis, digamos assim, dentre eles a questão dos documentos originais das organizações, né, isso é uhum, inconcebível, porque a própria lei do Miroski, esses documentos são da organização, né, os documentos originais, os documentos que devem ser apresentados são as cópias, né, e os documentos hoje, toda a parte de prestação de contas de notas fiscais então, são digitais, então não teria por que imprimir para levar, enfim, os originais. E tem uma parte especialmente sobre prestação de contas que fala em, se houver matérias ou jornalísticas, a prestação de contas precisa ser mais incisiva e tal. E em tempos de fake news, é muito temerário você deixar a mercê de uma matéria de jornal ou de uma matéria de um site qualquer tipo de uhum. mudança procedimental, deixar a mercê de uma matéria de jornal em tempos de fake news, então de denuncismo. Então eu acho delicado esses pontos, acho delicado. E que bom, fico muito feliz que a PGS esteja tomando providências em dialogar com Uhum. o Tribunal de Contas. Acho que a Morgana está aqui também, que é do Tribunal de Contas. Aproveito até para cumprimentar e registrar a presença da Eliana Hollenberg, que é presidente do Confoco, representante da plataforma Miros. Eu acho que o Confoco e a plataforma Miros tem um papel muito importante também nesse diálogo, para que se chegue, e aí, pegando as próprias palavras aqui da Morgana, a um equilíbrio nessas questões, né? Acho que nesse ponto da prestação de contas, Ivana, eu tenho uma posição meio termo, aí, digamos assim, né? Há advogados do setor que advogam muito, que não tem que prestar contas financeiras, que tem que simplesmente Uhum. prestar objeto e ponto, porque é o que a lei diz, e Uhum. há o decreto daqui que diz que tem que trazer o financeiro, se Uhum. isso não seria incompatível. Eu tenho uma posição coluna no meio aí, digamos, porque sempre cito esse exemplo nas aulas e nas formações que a gente faz, de que, ora, se você, aí esse é o exemplo, né? Se você, ao final do projeto, né, você recebe o recurso público ao final do seu projeto, você tem R$ 10 que sobra na conta, e esses R$ 10 precisa ser devolvido. Então, como é que você vai fazer? Você vai mandar o relatório de execução do objeto e aquele recibo de devolução de R$ 10? O gestor, o analista daquele projeto, ele vai dizer, mas de onde saiu esses R$ 10? Né? Por que Uhum. sobrou esses R$ 10? Qual é o motivo? Então, no mínimo, você tem que ter alguma prestação de contas que não seja aquele calhamaço todo, mas que seja uma prestação de contas sucinta, que demonstre, evidentemente, o nexo entre aquilo que você gastou e o Uhum. projeto que foi efetivamente executado. Então, para Uhum. mim, é muito tranquilo com relação a isso. A gente tem agora, falávamos sobre isso outro dia, tem decisão do Tribunal de Contas da União sobre esse ponto, né, de que sim, não prescinde de uma apresentação de uma determinada prestação de contas. A lei fala também de um sistema eletrônico, portanto, o sistema eletrônico, cada execução que você faz financeira, você sobe a nota, é Uhum. perfeitamente verificável, não Uhum. teria necessidade de todo aquele calhamaço de papel, e acho importante realmente o diálogo, como aqui você já colocou, a Morgana está aqui colocando, a Liana Hollenberg sempre tem falado nas reuniões do Confoco, sobre essa possibilidade de diálogo, e é importante a abertura para o diálogo mesmo, e eu sou testemunha, aqui quero deixar aqui registrado, da sua postura dialógica nesse ponto. Uhum. Uhum. Apesar das divergências que podem vir, porventura aparecem, eventualmente também, e são salutares as divergências, mas sempre aberta ao diálogo, a receber as organizações, a entender o lado das organizações e mostrando também o lado do poder público nessa história e de como você dialoga com essas questões. Acho que é importante também realçar a sua postura diante dessas questões. Com certeza, Lucas, mas eu acho que cada um tem uma responsabilidade aí, né? E a gente tem que pensar em que medida a gente se compromete com a implementação do Miroski, né? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Então eu penso muito qual o meu papel nessa história, né? O que é que eu, como procuradora, posso contribuir? E eu acho que a Procuradoria tem um papel aí de mediação muito importante entre as secretarias, o poder público, os órgãos de controle interno e externo com a sociedade civil. E eu sempre oriento os procuradores que trabalham comigo que a gente não evite dar parecer sem dialogar, né, sem conversar, saber o que realmente aconteceu. Se precisar entrar em contato com a entidade, entre em contato mesmo, marca uma reunião. Eu acho que a gente, muitas vezes, o papel, o processo, ele não retrata a realidade. Né? Quantas vezes, em reunião, a gente acaba desconstruindo o que está no processo, porque a gente ouve
o que foi que aconteceu, como foi realmente a execução na prática. Eu acho que sem isso, Lucas, a gente não consegue avançar. E estamos realmente retomando essas reuniões com o Tribunal de Contas, e a proposta é justamente essa. A gente tentar chegar a consensos, a encaminhamentos. A gente sabe que tem muitos problemas e desafios que precisam ser vencidos, porque se a gente não conseguir vencer esses desafios, a gente vai continuar tratando as parcerias com as OSCs como se fosse convênio, e a gente não pode fazer isso, porque são situações diferentes, é um regime jurídico que precisa ser diferente na prática. Ele já é diferente na forma como a lei traz, mas ele na prática ele precisa ser diferente, porque senão é cair por terra tudo que foi construído, toda a luta social. Isso a gente vai engavetar se a gente não consegue colocar isso na prática. E uma preocupação que eu tenho muito grande é que a gente estruture a administração, que a gente capacite a administração e também as entidades. A gente já iniciou o processo de capacitação, de formação, com a condução da SAEB, que a sociedade civil também tem participado. A gente precisa estruturar a administração para acompanhar essas parcerias, e também a gente precisa de um sistema que acompanhe todo o ciclo da parceria. Hoje a gente tem secretarias trabalhando com diversos sistemas de acompanhamento, e eu não falo, Lucas, de um sistema que vai me dizer o dia que foi celebrado o termo aditivo, o dia que foi publicado o extrato do convênio, né, da parceria. Eu preciso de um sistema que me diga para e passo o que é que está sendo executado, se aquela meta foi cumprida, que realmente mergulhe na execução da parceria. A gente não tem esse acompanhamento. A gente não tem. E isso gera uma insegurança também. Muitas vezes, essa falta de confiança que a gente ainda percebe nas relações com as OSCs tem a ver com isso, com a insegurança. Então, é como se fosse assim, olha, eu não tenho um sistema que controle isso, eu não consigo monitorar direito, eu vou cobrar tudo que eu puder. Eu vou fazer tudo, vou cobrar tudo que eu puder, do jeito que puder, e acaba realmente caindo nos mesmos problemas enfrentados com os convênios. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade para mudar. Muito interessante isso que você traz, Ivana, mais uma questão muito interessante. E aí a Morgana, que é do TCE, diz que a preocupação do Tribunal de Contas naquele momento é porque não tinha exatamente o sistema. Então, liga muito com o que você está falando. É importante a gente avançar na criação do sistema digitalizado, né? Outro ponto que você toca aqui, importante, é o monitoramento e avaliação, né? Que esse sistema possa refletir e condensar e agregar os dados desse monitoramento e avaliação. Uma das fases, talvez uma das mais importantes, a mais importante é o planejamento, né, a elaboração do plano de trabalho, mas uma das, que é corolária dessa, é justamente o monitoramento e avaliação. A partir do plano de trabalho, o poder público tem que monitorar aquela atuação e refletir isso no sistema, né, fazer relatórios periódicos e colocar no sistema para que qualquer cidadão, qualquer órgão de controle, para a própria instituição saber como anda o seu projeto. E acho que esse sistema seria um auxiliar muito interessante, mas você também traz um elemento, na nossa conversa anterior, você já tinha falado sobre um elemento que é justamente o treinamento desse funcionário, desse servidor público, digamos, e a sensibilidade para fazer esse monitoramento, para ir lá para saber que é preventivo e não para ficar catando problemas, para que seja preventivo, enfim. Fala um pouco também de como você pensa essa questão do treinamento, da formação dos servidores e de como está isso refletido junto à PGE. É isso, Lucas. Eu sempre digo que a gente não pode olhar a parceria com o terceiro setor, né? Eu nem gosto de falar terceiro setor, para mim é primeiro setor. A gente sempre diz que essas parcerias com as OSCs, elas precisam realmente desse olhar diferenciado. Não dá para você analisar essa parceria como você analisa, por exemplo, um convênio com o município, né? Ou então uma parceria com empresas. Você não tem como fazer essa análise dessa forma. Existe sim a necessidade de ter uma sensibilidade. Eu acho que a gente tem papel, quando eu falo a gente, o poder público tem um papel de educação muito forte, de orientação. Não acho que a gente tenha que ter um papel punitivo, policialesco. Estamos, afinal de contas, falando de parcerias. Quer dizer,
durante toda a execução, existe a possibilidade de se alterar o plano de trabalho, de fazer ajustes de metas, né? Tudo a depender das circunstâncias. Às vezes você planeja uma coisa, durante a execução, você verifica que realmente não é possível executar daquela forma como foi inicialmente planejada. Isso pode ser feito ao longo da parceria. E por que não no exercício de monitoramento e avaliação? Por que não a administração, quando identifica algum problema, alguma irregularidade, né? Ao invés de chegar e notificar a entidade, liga, chama o dirigente, vamos conversar aqui, olha, está tendo um probleminha, você pode me explicar o que é que está acontecendo? Chama para o diálogo, coloca aquele dirigente, representantes daquela entidade, leva para a secretaria, marca uma reunião, vamos abrir aqui o processo, vamos ver o que aconteceu, justifica, faz uma ata de reunião, né? Então a gente não pode, até porque eu acho que esse diálogo é importante para o aprendizado, sabe, Lucas? Então não dá para ficar punindo, colocando como se aquela entidade fosse reiteradas vezes, tivesse desviado dinheiro, presumindo a má-fé. Não dá para a gente falar em parceria dessa forma. Da mesma forma que a gente muda, altera o plano de trabalho, no caso de necessidade, faz aditivos, ajusta, por que não também conciliar, exercer esse papel conciliador quando a gente está falando de uma irregularidade que foi identificada no processo? Às vezes é uma irregularidade que é completamente sanável, às vezes é uma irregularidade que não prejudica a execução do objeto, é uma irregularidade que não compromete a parceria, né? Então a gente precisa também ficar atento ao que é o caso, aquela parceria, as especificidades daquela parceria. Então, eu acho que esse olhar é um olhar muito cuidadoso. E, de fato, o servidor precisa estar preparado para esse olhar. Precisa estar preparado. E, ao mesmo tempo, a entidade também precisa se capacitar, precisa se profissionalizar. A gente sabe que tem muitas entidades, né, que não conseguem apoio mesmo, que não tem um bom assessoramento jurídico, que não tem um bom assessoramento contábil. E eu acho que mesmo essas entidades, elas podem atuar em rede, elas podem participar das capacitações que estão sendo promovidas pelo poder público. A SAEB já deu início a essas capacitações. E nós temos também as instruções normativas da SAEB, que também orientam a administração, orientam as entidades. É importante também que essas instruções tomem conhecimento, as entidades tomem conhecimento dessas instruções. Então, eu acho, Lucas, eu sempre bato nisso, é importante o diálogo. É importante o diálogo. E eu, como procuradora, eu posso dizer assim, que eu aprendo diariamente com cada parceria que eu analiso. Aprendo diariamente, tanto com os servidores que trabalham com controle de contas, como também com as entidades representantes, as dificuldades. E eles sabem, olha, eles têm meu celular, eles sabem que podem ter acesso direto comigo, porque eu faço questão desse diálogo e não vejo como ser diferente. E agora a gente precisa avançar para conversar com o Tribunal de Contas também. Eu falo demais, viu, Lucas? Você pode me interromper, que eu vou falando. Mas vamos lá. Tá ótimo, o papo tá ótimo. A gente está indo e vindo, os temas estão bem interessantes, as pessoas estão participando bastante aqui no nosso chat, está bem interessante. Eu queria aproveitar rapidinho, então, para a gente respirar, cumprimentar aqui o pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Minha mãe que está aí assistindo, um beijo. Também Helena Machado, Laura Francelino, a Simone Moreira, que vai estar com a gente aqui numa live também em novembro, Pires e Moreira, advogado, pessoal aí do escritório, Valcineia Bonfim, o Álvaro Mendes do Acre, grande parceiro nosso, a Ludmila Catarina, amanhã eu vou estar numa aula de Direito Civil com a turma dela. Um beijo, Lud, obrigado pelo convite. A Rosélia Mello e o Paulo Celso, Dilma Rodrigues, a Rosélia também é da FASE, está coordenando um projeto agora de multiplicadores do Mirosca aí na região Baixo Sul e outra região aqui da Bahia, que agora fugiu o nome, também dei uma aula no projeto, muito bacana, obrigado a todos vocês, são muito bem-vindos, muito bem-vindas. O território Baixo Sul Bahia, que a Aline Andrade está falando, muito obrigado. Márcio França, também do Rio de Janeiro, que sempre está acompanhando a gente aqui. Então, um abraço a todo mundo que está aí, certo? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Quero aproveitar, então, já que eu falei isso, das atividades que teremos. Amanhã eu vou estar com a Ludmila Catarina, como eu falei, numa aula. E na quinta-feira eu vou estar aqui pelo Instagram também
com o Vinícius Ventura, que é captador de recursos. A gente vai estar falando um pouco sobre essa parte jurídica das organizações que para a captação de recursos, a partir das 19 horas e 27 minutos, na quinta-feira à noite. Vou estar aqui como convidado, vou estar na tela de baixo dessa vez, né, como convidado do Vinícius Ventura. Um grande abraço para o Vinícius Ventura, um parceiro do Oscar Legal Instituto aí nessa jornada. Daqui a pouco eu vou passar a agenda de novembro das lives do Oscar Legal, fechados já os 4 convidados, já estamos fechando também em dezembro, vamos ter 3 em dezembro, porque também a gente precisa parar, né, para descansar aí no final do ano. Olha aqui, a Sandra Castro está falando que ela é do Técnico Mulher de Nova Friburgo, de Rio de Janeiro, a Késia de Joinville, Santa Catarina, o Marivaldo, aqui da Coordenação Estadual dos Territórios da Bahia. Então, muito bacana, todo mundo que está aí, muito obrigado. Ivana, voltando então para o nosso tema, você já tocou em várias questões muito interessantes e sempre com uma postura muito dialógica, eu acho importante. Mas fala um pouco, você tocou num ponto que eu acho crucial, que são as instruções normativas. Né? A gente tem a lei, o 3.019, que trata o MIROSC, né, traz a regra geral. Você tem um decreto estadual, né, que trata também, né, avança um pouco na competência, nos prazos aqui no Estado, mas você tem as instruções normativas, né, que trazem um pouco, esmiuçam um pouco mais o MIROSC. Fala um pouco, então, da construção das instruções normativas, como foi isso, né, a importância das instituições também conhecerem essas instruções normativas, e eu digo até mais, mesmo aquelas instituições que não são do Estado da Bahia e que não vão fazer, eventualmente, uma parceria com o Estado da Bahia, que elas também, de repente, dêem uma lida, entendam, e os servidores públicos que, eventualmente, também estejam aqui de outras cidades e outros estados, porque traz muita coisa interessante, você pode estar querendo regulamentar aí na sua cidade, no seu município, ou está querendo pôr em prática. Esses são instrumentos que podem te balizar nessa atuação. Então, Vana, fala um pouquinho para a gente das instruções normativas. Exatamente, Lucas, você falou tudo, são instruções super importantes, inclusive, essas instruções, são instruções que falam do planejamento, do procedimento de manifestação de interesse, celebração das parcerias, do monitoramento, avaliação e prestação de contas. Então, cada instrução dessa, ela mergulha nesses temas. E o próprio decreto 17.091 de 2016 já tinha mencionado, né, que algumas matérias seriam, digamos, aprofundadas, regulamentadas através dessas instruções. E eu não podia deixar de destacar o papel importantíssimo, né, da Secretaria da Administração, e aqui eu cumprimento Milton, Coelho, Juliana, Galvão, representando aí toda a equipe da SAEB, que realmente se debruçou nessas instruções. A PG acompanhou também todo o trabalho, se manifestou sobre essas instruções. E foi muito importante, Lucas, porque quando essas instruções saíram em 2019, já tinham muitas parcerias que haviam sido celebradas. Então, a gente pôde aprender com essa experiência, né? Aprender com essa experiência e trazer, de alguma forma, fazer as adequações necessárias nas instruções. A partir da experiência prática, a gente trazer para as instruções algumas resoluções. Quando saiu, por exemplo, a resolução do Tribunal de Contas, essa resolução 107 de 2018, nós já ficamos atentos, né, para a gente ver alguma adequação nessas próprias instruções. Então, foi muito importante. E como você falou, essas instruções, elas detalham esses procedimentos, desde o planejamento até a parte de prestação de contas. Elas estão disponibilizadas no site da SAEB, então elas precisam realmente ter os anexos, elas trazem documentos, que são os editais, os instrumentos padrão, editais, minutas, notificações, declarações. Então, eu aconselho que realmente tanto os servidores como entidades que leiam essas instruções. Existe um fluxo, existe o estabelecimento de competências, conceitos também jurídicos, tem também nessas instruções. Então, é importante, de fato, essa leitura. E a construção foi muito importante também, Lucas, porque a gente, claro que teve que conciliar essas instruções com o que a lei já dizia, com o que o decreto já dizia, e tentando justamente aproveitar esse momento das instruções, essa construção,
para tentar justamente sanar determinadas questões ou esclarecer algo que não tivesse sido esclarecido pelo decreto ou pela própria Lei 13.019. Então, é muito importante mesmo. Muito legal. Eu sou testemunha dessa construção. Quando eu voltei para a Bahia, comecei a acompanhar as atividades do Confoco. Essas discussões estavam sendo muito debatidas também no Confoco, ou seja, com participação da sociedade civil, dos órgãos governamentais, da Procuradoria, e hoje assessorando organizações nessa relação com o poder público em parcerias já firmadas e já em execução. A gente tem estudado novamente as instituições justamente para poder cobrar ou até adequar as parcerias ao que tem ali nas instituições normativas, e acho fundamental essa questão. Ivana, vamos trazer então uma pergunta aqui, que tem aqui no nosso chat, o Márcio França, que é lá do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: boa noite, doutora. Algumas parcerias são prorrogadas como se fossem serviços contínuos, em analogia aos contratos contínuos do artigo 57.2 da Lei de Licitações, mas são projetos. Qual a sua opinião? Boa pergunta. Primeiro que a gente, claro, afasta completamente a Lei 8.666, a Lei 9.433, a gente não aplica essa legislação, claro, o nome do Miroski, a Lei 13.019, no caso do Estado da Bahia, o Decreto 17.091. E o que acontece? Quando a gente fala em projeto, a gente tem aquele projeto, aquele objeto que tem início, meio e fim. Eu tenho um projeto que ele tem um ciclo, que ele nasce e vai morrer. Então, aquela parceria, ela foi celebrada para executar aquele projeto. Muitas vezes, há um atraso no aditivo, por exemplo, né? E o projeto não terminou. Se o projeto não terminou, a parceria realmente precisa ser aditivada, o prazo precisa ser ampliado para que o projeto termine. E aí vai rever, se for o caso, cronograma de desembolso, cronograma de execução, para que realmente essa parceria tenha seu objeto concluído. Isso a gente está falando assim de um projeto específico com início, meio e fim. No caso daquelas ações continuadas, então, pronto, para projeto eu preciso aditivar até que esse objeto seja concluído. No caso de uma prestação de serviço contínuo, é bem complicado isso, porque exige muito planejamento da administração. A administração, claro que nesse tipo de parceria, ela não pode viger ad eterno, certo? A administração ela precisa se organizar para, por exemplo, fazer o chamamento público antes do vencimento daquela parceria que tem uma execução contínua. Por quê? Porque senão a gente deixa de atender a sociedade civil, a gente deixa de atender a comunidade, a sociedade que se beneficia daquela parceria. Eu não posso, por exemplo, imaginar, Lucas, que uma entidade, por exemplo, que acolhe aquelas pessoas que vivem em situação de rua, eu não posso admitir que as pessoas fiquem desamparadas. É um serviço que é o tempo todo prestado, né? Muitas vezes todo o custo é feito da parceria com base no atendimento, no número de pessoas que são atendidas. Então, de fato, a gente não pode deixar essas pessoas desassistidas. Mas eu sempre digo que é a administração que precisa se planejar. Ela precisa se planejar, ver até quando vai viger, antes da vigência, bem antes, já fazer o planejamento do próximo edital de chamamento público, fazer um bom monitoramento, ver se aquela entidade realmente está cumprindo, está atendendo ao objeto da parceria. Então, não há a possibilidade de você fazer, por exemplo, um chamamento em cima da hora do vencimento, ou então você fazer um aditivo com efeito retroativo, porque aquela parceria tem uma execução contínua, ela tem um prazo ali para terminar. Então, você precisa respeitar o prazo que está fixado no instrumento, né? Então, pode acontecer, já aconteceu, já aconteceu, e aí a gente teve que fazer termo de colaboração em caráter emergencial, enfim, a gente não pode deixar a população desassistida, mas realmente é um problema que precisa ser evitado, que a administração precisa se organizar. Legal, Ivan. E aí eu apresento aqui um ponto de discordância apenas, que a leitura que a Ivana faz, a leitura que eu tenho feito acompanhando as organizações. Aqui no estado da Bahia a gente tem uma lei específica de licitações, né? Uma espécie de filha
mais feia da Lei 8.666 de licitações, a 9433 do Estado da Bahia, e como aqui o regulamento do Miroski é por decreto, ele não afasta, ele não tem poder hierárquico legal de afastar a 9433. E eu digo isso porque uma das organizações para acessória, ela ouviu de um servidor dizendo, olha, aqui não vale o Miroski, vale a 9433, porque ela está vigente nas parcerias. O decreto do Miroski, ele não afasta expressamente a aplicação da 9433, embora, por analogia, né, como a Lei 3.019 do Miroski, ele afasta a aplicação da Lei 866, a Lei de Licitações, em tese, você afastaria também a 9433, que é análoga aqui também, mas, na prática, isso não tem sido assim. A doutora Ivana tem uma posição sobre isso, ela entende que afasta, sim, mas, na prática, de fato, a gente tem uma diferença aí conceitual nesse sentido e doutrinária de que ainda não se afasta. Essa é uma discussão que a gente tem feito no próprio Confoco, na plataforma do Miroski, a importância do projeto está sendo discutido justamente para deixar muito claro de que a 9433 não se aplica, porque alguns servidores têm colocado isso de que sim, se aplica a 9433 aí nas parcerias. E é importante até, Lucas, que o Confoco, que as pessoas, né, que as entidades recorram ao Confoco realmente para trazer essas questões, né? Porque é um espaço de diálogo muito importante. Muitas consultas jurídicas chegam para a gente por via do Confoco. Então, esse tipo de dúvida é uma dúvida, por exemplo, que pode ser encaminhada, né, para análise da Procuradoria como assessora jurídica do Confoco, né? Então, é importante. E só voltando um pouquinho à questão das instruções, Lucas, eu sempre digo, quando eu falo delas, que a gente está num momento de experimentação. Elas são relativamente recentes, elas são de 2019. Então, é importante que quem maneje essas instruções, aquele servidor, aquela entidade, se tiver alguma proposta de alteração, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, é importante que coloquem. E eu digo isso também do decreto. E desde que o decreto foi publicado, eu sempre vejo, sabe, Lucas, o decreto do Estado como algo transitório. Eu acho que a gente tem como aprimorar o decreto do Estado da Bahia. Porque a gente não está hoje no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias, óbvio, que a gente estava naquela oportunidade que o decreto foi instituído, que ele foi publicado. A gente hoje já tem uma experiência e um olhar sobre a prática, a gente tem uma condição de avaliar o que realmente precisa ser aprimorado. E eu acho que é importante que a sociedade civil se posicione, sabe, via Confoco, procure, né, os órgãos, a Procuradoria, sugiram, discutam, tragam temas para que esse trabalho de aprimoramento continue. Eu não acredito que nada é fechado. Então, eu falo isso tanto para o decreto como para as instituições normativas. É importante que as entidades se posicionem e busquem realmente esclarecer dúvidas, proponham também encaminhamentos. É importante, a gente já tem aí maturidade para fazer essa avaliação. Muito bom saber disso. A Morgana também, que é do TCE Bahia, está colocando exatamente isso, um parecer normativo da PGE, poderia sanar um pouco essa dúvida, eu acho fundamental. Eu queria só dar mais uma paradinha aqui para falar para vocês da agenda de lives Nosso Legal para novembro. A gente fechou, então, essa agenda, deve estar saindo o card aí nos próximos dias, mas a gente vai estar com a Estela Aranha, que é presidente, que é de uma das comissões da OAB de Direito Digital do Rio de Janeiro, da OAB Rio de Janeiro. No dia 3/11, a gente começa o mês conversando com a doutora Estela Aranha sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto que é muito importante nesse momento para a vida das organizações. No dia 10, a gente vai estar com o Eduardo Panúzio, advogado, pesquisador da FGV, professor da FGV São Paulo também, e a gente vai falar sobre os fundos patrimoniais. No dia 17, a gente vai estar com a Thaís Moté, ela é de Rio Verde, Goiás. A gente vai falar sobre a experiência de implementação do Miroski em Rio Verde, Goiás. A gente falou aqui sobre a experiência de Salvador, aqui da Bahia. A gente falou da experiência de Belo Horizonte. A gente está falando hoje sobre o estado da Bahia. E nós vamos entender um pouco sobre essa experiência numa cidade do interior. Então, também, como uma cidade do interior com menos equipe técnica, mais reduzida, com menos capacidade econômica, enfim, ele tem feito para a implementação do Miroski. Eu estive lá em Rio Verde, Goiás, fazendo uma discussão no seminário, foi muito interessante. A gente vai trazer a Thaís aqui para conversar com a gente. E no final do mês, para fechar novembro, a gente vai estar com
a Simone Moreira, que é advogada de Minas Gerais, e vai falar sobre as relações de trabalho nas organizações da sociedade civil. A Simone, aliás, está aqui assistindo a gente, está dando essa audiência. Obrigado, Simone, por essa audiência. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente fecha o mês de novembro, então, com Simone Moreira. Tá? Muito bem indicada, muito bem recomendada aí pela querida Bianca Monteiro, nossa parceira do OSC Legal Instituto. E vamos conversar um pouco com Simone Moreira sobre essas questões das relações trabalhistas, trabalhistas ou não, as relações de trabalho de uma maneira geral, né? Porque tem prestação de serviço, tem voluntariado, tem bolsistas, enfim. Então a gente vai estar falando com ela aqui sobre todos esses temas. Fbom, retomando aqui, eu queria trazer uma pergunta do Nailton Cazumbá. Deixa eu recuperar essa pergunta aqui para não fazê-la sem todos os elementos. Então, ó, prestações de contas são salutares para o exercício da transparência. O grande impasse são os excessos e as exigências que não têm eficácia ou eficiência para avaliação da boa execução da parceria. Nailton Cazumbá, grande parceiro, sempre trazendo questões fundamentais aí para a discussão. Ivana, o que é que você tem a dizer para a gente sobre essas questões das prestações de contas? É verdade. Nailton é um querido. Um abraço, Nailton. Ele, de vez em quando, me socorre nessa parte da contabilidade. Ele sabe disso. Eu acho que é o que ele coloca mesmo. A gente precisa mudar o foco mesmo, olhar qual o impacto daquela exigência para a parceria, se realmente interfere. Existe uma cultura realmente de não se ficar mais preocupado com o relatório financeiro, com a documentação. É quase um checklist, né? Um cara crachá. Existe esse padrão de leitura, de uma parceria, da eficiência, mas a gente precisa, o grande desafio é mudar esse paradigma, é fazer com que realmente seja colocado como centro da discussão naquela parceria, se aquele objeto realmente foi ou não cumprido, se houve resultado, e resultado no sentido mais profundo mesmo do termo, no sentido de impacto para a sociedade. Se aquela parceria foi atendida com eficiência, houve qualidade, né? Se foi bem monitorada. Então, é uma mudança de paradigma. E eu acho, Lucas, a gente tem que ser muito realista. Isso não vai ser modificado da noite para o dia. É uma luta constante, é um caminhar, é educação. Eu sempre digo, é educação, educação, educação. É capacitação, é diálogo, é troca, é aprendizado. A gente aprende muito com os erros. E aprimoramento dos instrumentos jurídicos, tanto da legislação como dos próprios instrumentos de parceria. E algo que eu coloco também, a gente precisa aperfeiçoar ainda mais os editais, a gente precisa aprimorar esses instrumentos. E eu vou até aproveitar que eu falei do edital, eu vi alguém perguntando a respeito da questão se a procuradoria, que algumas procuradorias de outros estados somente analisam o edital, não analisam a parceria, o instrumento, né? Eu vou trazer a pergunta, então, do lado do Márcio, lá do Rio. Ele pergunta o seguinte, deixa eu voltar aqui. Algumas procuradorias só analisam o edital de chamamento, mas não a celebração da parceria, da forma constante do negócio. Existem duas análises ou só a análise do edital de chamamento basta? Muito interessante a pergunta também. A gente tem analisado apenas o edital, já que o instrumento, ele é um anexo do edital. Então, quando vem para a gente o processo, ele já vem completo, certo? Então, a gente, até porque a gente está trabalhando também com minutas padrão. Agora, é claro que isso não afasta a possibilidade de encaminhamento à PGE para responder alguma dúvida jurídica relevante. Às vezes, na hora de assinar um instrumento, surge algum problema. Ou porque determinada cláusula talvez não caiba naquela execução do objeto, ou porque o determinado documento deixou de ser apresentado, se poderia ou não se celebrar aquela parceria sem aquele documento. Então, a gente não deixa de receber. Agora, não existe, Lucas, embora a lei realmente traga essa necessidade, a gente ainda está, não temos ainda ordem de serviço que faça, por exemplo, que decida isso, que dispense análise ou que torne essa análise obrigatória. Eu estou te falando o que vem acontecendo na prática, que as secretarias normalmente mandam o pacote pronto, já com o edital, já com tudo direitinho, a gente analisa só uma vez, salvo se houver relevante indagação jurídica em momento posterior, quando dá a assinatura do ajuste.
Muito bacana também trazer as questões práticas aí. Só queria cumprimentar aqui rapidinho a Lília Cardoso, que é advogada lá de Camaquã, Bahia também, ligada aí também à prefeitura lá, que sempre está aqui acompanhando a gente. A Thaisa Mendes e a Suane Dantas, que é da equipe de projetos lá do Matagal Gesteira, que é um hospital filantrópico aqui de Salvador, e super importante aqui na complementariedade do SUS. Então, um abraço aí a toda a equipe do Matagal Gesteira, tem feito um trabalho sensacional de atendimento aí, de promoção da saúde. Bom, eu queria que você trouxesse, a gente está acabando, então, rapidinho. Já? Ivana, Passa rápido. As lives boas são assim, eu costumo dizer, que a gente pisca o olho, quando começa a engatar, já que está acabando. Então, quais são os casos assim mais peculiares, digamos assim, algumas curiosidades do que tem chegado na Procuradoria que vocês têm dado de parecer? Olha, assim, Lucas, essa questão da urgência, né? Esse período de Covid mesmo, da pandemia, chega muito, assim, dispensando o chamamento. De fato, por exemplo, distribuição de máscaras, de tecido. Então, celebra-se parcerias com entidades para essa distribuição de máscaras, normalmente relacionadas com essa situação de pandemia. Tem chegado muito, com o afastamento do chamamento. Essa situação também de uma execução continuada, de atendimento, de prestação de um serviço social ou na área educacional, isso também chega muito, não dá tempo, não deu tempo de fazer o edital. Claro que isso a gente sempre orienta que deve ser evitado, até porque pode gerar responsabilidade, né, do próprio servidor, porque de fato é uma situação delicada quando há essa falta de planejamento. Muitas questões assim também de se o Miroski pode ser utilizado para evento, né? Já teve casos assim, e é possível sim a celebração de parceria para a execução e realização de eventos. É basicamente isso, e dúvidas a respeito, né, de situações de dispensa, de inexigibilidade, se é possível, se não é. Às vezes a secretaria manda com afastamento do chamamento público, quando a gente vai verificar, não é o caso de afastar o chamamento, é o caso de fazer o chamamento. Então, a gente pega muito esse tipo de situação, né? Muito, muito bacana. O Nailton está aqui trazendo, eu dei risada aqui, que ele disse, essas lives vão tomar multa por excesso de velocidade. Passam muito rápido. Obrigado, Nailton, por essa alegria, por essa piada. Foi muito interessante. Eu ri aqui, não foi rindo da resposta da doutora Ivana, mas justamente da questão que o Nailton colocou. Gente, então, a gente está caminhando para o final mesmo. Queria só retomar que toda terça-feira, às 18 horas, a gente está aqui. Então, terça-feira, 18 horas, a gente vai estar aqui com a doutora Estela Aranha, que é da Comissão de Direito Digital lá da OAB do Rio de Janeiro. Ela sabe muito sobre o tema e a gente vai estar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vai ser muito bacana, muito interessante, grande expectativa nessa live. Mas eu não podia terminar sem falar, né, de uma coisa. A doutora Ivana, além de doutora Ivana da PGE, né, da procuradora, ela também canta, atua e ela está lançando um livro de poesia. Então, doutora, queria que você falasse um pouco também disso aqui para a gente. Não podia deixar passar sem que você pudesse falar do seu livro, dessa sua atuação extrajurídica, que é super importante. Você é uma pessoa humana, muito mais do que uma procuradora. Então, eu acho fundamental trazer isso para as pessoas estão percebendo a sua sensibilidade aqui na sua exposição, mas trazer isso, registrar isso, eu acho fundamental. Então, fala para a gente aí do seu livro, de como você está lançando esse livro de poesia. Pois é, gente, eu caminho na arte há muitos anos, acho que desde os 13 anos que eu caminho pela arte. E muita gente diz assim, você foi para a área jurídica, foi um acaso, assim, né? Porque tipo, é como se fosse, você é artista, você não é procuradora, né? Mas é engraçado isso, a arte me alimenta, eu tento trazer muito para o trabalho que eu vivo, realmente eu componho, eu escrevo e canto também. É isso que me traz vida, me traz energia para trabalhar. E eu estou lançando esse livro de poemas escritos, que é o livro Algum Dia Aqui Dentro, que está em pré-venda no site da editora Letramento. E quem quiser adquirir, enfim, quiser também apoiar esse projeto, que é muito importante. A gente está vendo a situação, né, das editoras, dos escritores. Eu acho que é uma forma de apoiar a arte, né? E eu digo isso para qualquer tipo de arte. Eu acho que não tem regra.
E é isso, a minha caminhada na arte vem daí, né? Vem da poesia, vem do que minha alma fala. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para tornar o nosso dia mais leve. Eu sempre digo, eu chego na PGE leve, com todos os desafios, com todos os problemas. Se a gente tem essa leveza na alma, a gente leva para tudo que a gente faz. E é isso que eu procuro no meu trabalho. Repete então onde está a pré-venda do livro, que já tem uma pessoa aqui perguntando como é que faz para comprar. Então, está no site da Editora Letramento. Quando você entra lá, Editora Letramento, vai ter lá um ícone pré-vendas. Está lá dentro. O nome do livro é Algum Dia Aqui Dentro. Vocês vão ver pelo nome lá, está bem na frente. Meu nome como autora. É facinho de achar. Muito legal, muito bacana. Queria, gente, então, só reforçar, terça-feira que vem, então, às 18 horas, a gente está aqui. Eu coloquei agora, acabei de colocar o contato aqui, para quem não está nos nossos grupos. Nós temos 2 grupos agora, porque um só não deu conta, do Oscar Legal Instituto, um grupo no WhatsApp, todos os dias conteúdo e informação sobre direito voltado às organizações da sociedade civil e sobre gestão social. Então, bastante coisa a gente tem divulgado por lá, eventos nessa área, e conteúdos que são produzidos por nós e por outros parceiros. Nós estamos lançando em breve 2 textos, né, já adiantando aqui um spoiler. Estamos lançando no forno um sobre as assembleias virtuais nas associações, né, se pode, se não pode, como assinar, como não deve assinar, com dicas práticas nesse sentido, e um sobre a LGPD, que é a autoria da Bianca Monteiro, nossa parceira do nosso Legal Instituto. Então, em breve também a gente está lançando um novo programa, que é o Oscar Legal Debate, e a gente vai estar anunciando esse programa aqui em breve, tá bem? Então, fiquem atentos, vai ter uma característica diferente das lives, que as lives a gente traz um convidado, e é muito rapidinho aqui nesse bate-bola, uma pílulazinha, né, dessa experiência, do conhecimento. Os debates a gente vai poder aprofundar um pouco mais os temas e trazer outros convidados também, mais gente para ilustrar outros pontos de vista sobre determinados temas. Então, fica aí o convite, fica a dica. Então, quem quiser também entrar nos nossos grupos, manda um direct para mim aqui pelo Instagram ou pelo WhatsApp que eu coloquei aqui no chat também. Entre em contato com a gente, vai lá no nosso site, oscarlegal.org.br. Nós estamos mexendo no site, então a versão nova do site chega ainda agora esse mês para vocês. Em novembro vai ter um upgrade. Então, muito obrigado, doutora Ivana, por ter aceitado o nosso convite. De coração, foi muito legal. Espero que possamos ter outras oportunidades de conversar, tanto aqui quanto em outros espaços, tá? Que o livro seja um sucesso, como tudo na sua vida, e que você mantenha aí essa postura, que possa conduzir esse processo de mediação entre as organizações, entre o poder público, a gente possa abrir esse espaço de diálogo, sempre contando com a sua postura, com a sua sapiência também, com a sua experiência, com tudo que você contribui para as organizações nesse Estado, e eu sou testemunha e quero registrar aqui. Então, gente, um abraço a todo mundo. Obrigado a você, querida. 18 horas, sempre às 18, sempre às terças, sempre aqui com a gente. Estela Aranha na semana que vem. Quinta-feira eu estou com o Vinícius Ventura aqui no Instagram, às 19 horas, 27 minutos. A gente vai estar falando sobre legislação e captação de recursos, um bate-papo aqui também. E fiquem ligados. E o nosso WhatsApp está aí também. Bom, é isso. Me despeço por aqui. Até terça que vem. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado. Tamo junto. Até terça-feira. Tchau, tchau.